Fala, Pastor, firmeza total? Vou apresentar aqui com vocês mais uma vez. Cara, hoje vou bater um papo sensacional com Rodrigão. Esse menino está há muito tempo no plástico, tem uma experiência enorme e uma coragem infinita. Rodrigão, prazer falar com você, seja bem-vindo. Tamo junto mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço aí, Marcelo, esse bate-papo. A gente já tem algum tempo aí para marcar e hoje deu certo, né? Graças a Deus. Espero poder agregar um pouco aí, ajudar pessoas que têm interesse aí no mundo do plástico, né? Diz uma coisa, menino, desde quando que você está no plástico, hein? Quando foi assim, quando você começou esse movimento? Porque eu me recordo, quando eu te conheci, lá na escola, né? Você já trabalhava com isso, já estava no caminho. Quando começou? Na verdade, minha história com plástico é tanto bem longa. Eu comecei com meus mais ou menos aí 18, 19 anos de idade, trabalhando numa empresa de extrusão. Essa empresa a gente fazia aditivação em nylon, né? Comprava poliamide e colocava carga. Então comecei lá em 94, mais ou menos 95, e trabalhei um ano na área de extrusão e depois já caí na área de injeção. Trabalhei na área de qualidade e processo. Trabalhei na Astra, né? Meu início de carreira foi lá na Astra. E foi quando eu comecei a fazer o curso técnico em plástico lá no Maria Mato. Foi quando a gente se conheceu aí, que você foi meu instrutor lá no Maria Mato. Ainda me lembro bem disso, cara. Cara, eu lembro, assim, que você fazia uma camelada lá da Jundiaí, né? Até o Senai, e você e mais alguns meninos muito corajosos. Agora, diz uma coisa, o que foi que te motivou a ir buscar o Senai, né? Eu vejo que, às vezes, eu encontro com as pessoas no mercado, percebo que eles precisam aprender, mas eles não se movimentam para isso. E você não, você foi atrás do conhecimento. O que te motivou a ir lá? O Senai, Marcelo, a gente que tem um pouco mais de idade, vamos dizer assim, né, tem uma referência muito grande técnica no Senai, né? O Senai é uma grande escola, isso não só no plástico, como aprendizado geral, né? E naquela época, Senai sempre existiu em na maioria das cidades. Naquela época, o técnico em plástico, que é na área que eu trabalhava, que era algo que eu já fazia, só tinha no Maria Mato. Então, a gente buscava, naquela época, já conhecimento técnico. E a única solução foi o Maria Mato. Eu, morando aqui na região de Jundiaí, a solução que a gente conseguia era ir todos os dias, saía de Jundiaí e ia até o Senai estudar à noite, né? Trabalhava durante o dia, ia para o Senai à noite estudar e voltava no final da noite. Foi uma jornada aí bem difícil, né? Por conta de trabalhar o dia todo e mais estudos, mas foi recompensadora, porque o Senai agrega muito conhecimento, cara. Ele, com certeza, você estudar um curso técnico, né? Eu falo Senai porque foi onde eu estudei, mas hoje tem outras escolas, vamos dizer assim. E isso agrega muito, cara, conhecimento. E no seu dia a dia, isso abre tua visão dos problemas no chão de fábrica, que facilita muito a resolução dos problemas, né? Mas foi, Entendo. foi por isso, cara. E hoje ainda tem, né, o curso de plástico, técnico em plástico, ainda tem mais localidades, né? Mas naquela época, lá estamos falando, 25 anos atrás, era bem difícil, era bem restrito. Era bem restrito mesmo, né? Só tinha uma área mato, uma escola lá em Santa Catarina e mais nada. Hoje É temos isso mais aí. cursos, né? E ainda assim, né, cara, um pouco mais distante dos grandes centros, nós não temos instrução na área do plástico, né? Se o cara não conseguir buscar a informação como atualmente nós fazemos, que é por meio da internet, né? Um cara que mora, por exemplo, lá em Bom Jesus dos Perdões, que mora lá em Joinville, cara, esse cara ele não tem essa possibilidade, né? De buscar o conhecimento e, graças a Deus, tem ampliado a distribuição, né, das informações na parte do plástico na internet, que eu acho que é muito saudável isso, né? Você usa, assim, buscar conhecimento na internet de alguma maneira, Rodrigão? Ou você é do modelo velho que esquece dela? Bom, Marcelo, hoje, como eu trabalho não só, hoje eu trabalho na área de desenvolvimento de processo, né? Então, minha função hoje, né, já trabalhei muito tempo como técnico, 100% chão de fábrica, já estou como engenheiro de processo há um pouco mais de 10 anos. Então, hoje o meu trabalho está voltado a desenvolvimento de processo, né, e novas tecnologias. Então, hoje eu utilizo bastante a internet, cara, para pesquisar processos, pesquisar fornecedores, para pensar, vamos dizer assim, no futuro da companhia, né?
mas ainda gosto ainda de feiras, gosto ainda de receber fornecedores. Acho que esse bate-papo com o fornecedor aqui na fábrica é bem importante, você receber fornecedor, mostrar para ele o seu dia a dia, até porque os fornecedores externos, ele tem uma vivência muito grande no mercado, né? Então, ele já viu várias empresas, eu trabalho hoje no ramo da empresa que eu trabalho, no ramo de construção civil, e aí é bacana você também receber fornecedores que estão acostumados a ver empresas do ramo de linha branca, montadora, autopeça, porque essa troca de informação é bem enriquecedora, né? Então, ainda busco internet, busco também fornecedores e sempre gosto também de seminários, feiras também, acho bem importante estar antenado no mercado e ver o que está acontecendo, cara. Não, algumas pessoas chamam essa sua busca aí de benchmarking, né? Quando você vai numa área que teoricamente não tem nada a ver contigo, mas você pode se aproveitar das soluções que já foram tratadas lá, né? E olha, e também esse contato do tete a tete, assim, ele é sensacional, né? Ele favorece o fluxo da informação, aumenta a confiança, e eu acho que você está muito certo do que faz. E como é que foi essa transição, cara, do chão de fábrica lá na Astra até é, coordenar, chefiar o desenvolvimento de processos? Você passou por outras empresas ou já foi direto? Na verdade, foi uma transição, vamos dizer assim, até que natural, né, Marcelo? Porque trabalhei na Astra, foi meu início de carreira na área de injeção, né? Porque eu vinha quase começou a extrusão. Fui trabalhando na Astra, trabalhei lá por 5 anos e quando eu terminei o curso técnico, consegui uma oportunidade de trabalho aqui. E aqui já estou há mais de 20 anos, cara. Então, hoje eu dou suporte para a fábrica de metais e também para a fábrica de chuveiro, né? Essa parte de desenvolvimento de ferramental, eu também estou acompanhando e fazendo esse acompanhamento e desenvolvimento de processo. Nossa, que Mas legal. foi uma transição, vamos dizer assim, eu digo que uma transição natural, porque quando a gente está numa companhia grande, boa, que dá bastante suporte para você trabalhar, você consegue se desenvolver, né? Aqui, uma coisa que essa empresa tem um ponto positivo muito bacana é essa abertura que dá para o profissional se desenvolver, né? Como eu disse para você, a gente está sempre antenado com o mercado, recebendo visitas, e eu faço bastante benchmark, como eu disse, seminários, cara, é muito legal você fazer o seminário, você tem o que você aprende lá e nos coffee breaks, no almoço, você ter papo com seus colegas de trabalho, cara, isso é enriquecedor, porque a dificuldade que eu tenho aqui, meus colegas também passam, né? Então, a gente, em diversas visitas de benchmarking, a gente vai visitar uma empresa que não tem nada a ver com o teu ramo, às vezes nem plástico tem. Porque aí você consegue trocar experiência, trocar ideias e ver coisas que agregam, né? Então, como é uma empresa assim, dá muito essa liberdade e consegui me desenvolver e depois de técnico eu fiz engenharia, né? E estou aí já atuando, como disse para você, mais de 10 anos no desenvolvimento de processo. Né? Mudando assim de alho para bugalho e falando sobre o processo, né? Fico pensando sobre os materiais que a empresa processa, né? Então, pensando na compleição dos produtos, vai desde materiais commodities até de engenharia, chegando em alguns casos até de alto desempenho. É isso mesmo? Vocês têm uma gama bem grande de materiais? Bom, hoje a gente injeta aqui, Marcelo, trabalha com PP, PE, mas assim, o grande volume é para a parte de hidro, né? PP e PE. Aqui na unidade de metais sanitários, onde eu atuo em 100% do meu tempo, aí, a gente processa aqui poliacetal. Poliacetal, eu acho até um caso bacana, porque é um processo que, para mim, aqui tá na mão 100%, cara. Tá tranquilo, a gente já conhece matéria-prima, já sabe como fazer os ferramentais, né? Foi algo que a empresa já nasceu produzindo bastante componente poliacetal por conta dos mecanismos de torneira, né, e válvula. A gente injeta também ABS, injeta material de alto desempenho como PPS, injetamos também PVC. A gente tem uma gama muito grande de material aqui, cara. Cara, eu fico imaginando, né, que quanto maior a variação, né, na quantidade de materiais,
Qual é a possibilidade de dar ruim com contaminação? Vocês sofrem disso daí, de contaminar o material no processo? Ou essa parte da reciclagem já está controlada? Como que vocês fazem com o material, né, que vai sendo necessário de ser reprocessado? Ou vocês metem o pé e mandam embora? Bom, então, a gente já tem uma equipe aqui de chão de fábrica que tem bastante conhecimento, já trabalha há muito tempo na companhia. A partir de contaminação, a gente sofre muito pouco, cara. Eu vou dizer para você que é algo Legal. que não incomoda. Sobre a reciclagem, a gente tem um plano de reprocessamento de matéria-prima que sim. Como a gente utiliza muito poliacetal e ABS, são assim, os maiores volumes de injeção aqui, esses dois materiais, a gente tem uma área de extrusão, que a gente faz a extrusão desse material. A gente injeta, né, moe os canais, moe as peças reprovadas, faz a extrusão e direciona esse material para peças que não requerem desempenho mecânico. Mas esse é um caso que, assim, a gente já tem uns 2 anos que a gente vem trabalhando bem nesse processo de reciclagem e tem trazido bastante retorno financeiro também para a companhia. Né? Legal isso aí, viu, bicho? E vocês têm um laboratório que ensaia os materiais para fazer a destinação depois? Tipo, ó, esse material, ele reciclado, ele serve para esse produto ou o conhecimento já empírico que acabou mandando destino? A gente aqui, no nosso ramo de atividade, a gente injeta alguns componentes, Marcelo, que, por exemplo, suportes, alguns gabaritos, que fazem parte para você instalar o nosso produto. E ele não vai ser um produto final. Então, a gente direciona esses materiais reciclados para esse tipo de aplicação. Alguma coisa algum suporte, algum gabarito de instalação que o cliente depois final acaba descartando. Então, e alguns outros componentes que tem vamos dizer assim, sofre algum trabalho mecânico, a gente faz teste de laboratório para poder reutilizar esses materiais. Entendi. Então, vocês têm um laboratório aí. Como você Temos um trabalha? laboratório. É bom o laboratório de vocês? Ele atende a contento assim ou vocês têm que buscar fora de tempos? Na verdade, a gente tem um laboratório aqui que a gente faz o teste de impacto, teste de fluidez e umidade, né? Mas se a gente precisar de algo mais específico, isso eu falo relacionado à matéria-prima. Aí a gente tem também laboratórios destinados a teste de produto final. Né? Então, quando a gente tem um novo componente para ser usado, vamos aplicar em um novo componente, a gente faz o teste. A gente faz o teste de acompanhamento da matéria-prima, faz o teste no nosso laboratório de funcional. E se precisar de alguma outra coisa, a gente ou aciona nossos fornecedores ou a gente compra no mercado ou alguma outra análise que a gente precisa. Entendi. É uma área assim que requer muita segurança, né? A gente está falando de produtos que vão ser do dia a dia das pessoas, que são constituídos para trazer conforto, segurança, e de repente a gente não pode abrir mão disso daí. Olha, parabéns aí pelo trabalho. Com Agora, voltando certeza. lá na reciclagem, né? Você disse que já tem um processo definido, né? E que, graças a Deus, diminui muito essa possibilidade de contaminação e tal. Mas isso demorou muito tempo para conquistar isso, Rodrigo? Ou foi assim? Porque eu estou perguntando isso porque é o seguinte: recentemente eu fui visitar uma empresa e o cara ele moía assim a maioria dos materiais no pé da máquina, né? Muitos materiais. Então, cara, você sabe, se o operador não tiver muito cuidado, cai um galho aqui, daqui a pouco cai 30 galhos ali, né? E aí cai no óleo, cai na água, e o nível de contaminação é imenso. E aí a minha sugestão para ele foi dar uma enclausurada, né? Trazer treinamento para os caras, né? E o cara falou, pô, mas aí material reciclado não tem muito problema, né? E quando, na verdade, o que fazia gerar o material a reciclar era o próprio material reciclado. Então, a minha pergunta é essa, né? Vocês tiveram que investir nessa área ou foi, assim, comum, natural? O que fazer aqui, Marcelo, foi mudança de conceito, cara. A gente trabalhava com os moinhos no pé da máquina, né? E o screw picker retirando o canal e jogando no moinho. E como você disse, você tem, quando você faz setup, esse tipo de coisa, tem que fazer aquela limpeza no moinho, esse tipo de coisa. A gente acabou mudando o conceito, né? Isso, hoje, a gente separa esse canal e fez uma área específica de moagem. Então, a gente tem moinhos dedicados hoje por material,
tem uma pessoa treinada nos materiais, né, para fazer essa gestão e fazer a moagem com uma boa qualidade. Porque para você reutilizar o material, como você disse, você tem que tomar cuidado com contaminação. Depois, na hora da moagem, tem que fazer uma boa moagem para poder passar na extrusão e depois voltar para o processo. Então, o que a gente teve que investir assim foi mudança de conceito mesmo, cara. E mudar a moagem do pé da máquina para uma central de moagem. É. E aí investiu em treinamento, investiu em estrutura. Eu me recordo assim um problema que eu tive, né? Aí foi eu mesmo, né? Que era a geração de pó. Nós fizemos isso mesmo também, né? Nós tiramos os moinhos pequenos do pé da máquina por conta da variação de materiais, eram mais de 20 tipos diferentes, né? Entre cores, modelos, porcentagem de carga. E o nível de contaminação era imenso. E aí a gente fez isso, né? O que deu para centralizar, nós centralizamos. E aí gerou um outro problema. As pessoas que gerenciavam ali, que faziam a gestão do ambiente de reciclagem, eles não se importavam muito com a geração de pó, né? E aí a gente percebeu que o pó, lá na injeção, lá na extrusão, cara, ele era péssimo, né? E aí foi um novo estudo. Pô, quanto tempo a faca dura, quanto tempo tem que trocar? Vocês passaram essa raiva também? Não. A gente passou sim, Marcelo, só que o meu processo aqui, pó não é algo que me incomoda muito, não, cara. Não me traz tanto problema, não. Mas a gente tem, vamos dizer assim, tem que ficar de olho na parte de facas do moinho, né, para não ter muito desgaste, na parte da grelha do moinho, para você também não gerar uns reciclados muito grandes, né? E depois, no processo de extrusão, a operação também precisa ser com o picotador em boas condições, o puxador também em boas condições, tá usando o porta-tela correto ali para fazer a limpeza, né? Então, isso não é da noite para o dia que você consegue aí reprocessar 90% ou 95% do seu scrap, né? Você tem que implementar as melhorias, fazer o processamento e ir checando pontos que você consegue fazer ainda melhor, né? Entendi. É mais ou menos é um processo lento, né? Uma mudança de conceito, uma mudança de cultura, né? Passa por treinamento dos operadores, passa assim por, né? Você está sempre ali no pé do cara. É um trabalho grande mesmo e parece que vocês chegaram no nível da tranquilidade, né? Mas diz aí, como o desenvolvimento de projetos, né? De processos novos, né? E fala, conta aí um caso que você enfrentou um desafio grande, fala, puta, esse aqui vai ser cabeludo mesmo, né? Pô, só para você saber, uma vez eu tive que nacionalizar uma ureia, ureia formaldeído, cara, eu ainda nem conhecia esse material e caiu no colo para nacionalizar, imagina, eu tive que conhecer o mercado, conhecer o fornecedor, entender como funcionava, como cada processamento, foi um transtorno imenso. Conta um desses daí, que eu tenho certeza que você passou muita desses daí na sua vida. A gente já passou muitas dificuldades, né, em relação a processo, né? Eu vou contar assim alguns casos que eu entendo que o trabalho em equipe, vamos dizer assim, né, faz muita diferença, né? Eu vou contar aí dois casos aí que foi bem legal, cara, de trabalhar, né, de desenvolvimento, porque eu sempre gostei de trabalhar em equipe. Eu gosto de trabalhar em equipe, porque eu penso que quanto mais pessoas envolvidas, cada um tem uma visão diferente e o debate, cara, fica bem melhor, cara. Teve o caso de um componente em PPS que a gente fez desenvolvimento aqui, né? Era uma nacionalização também. E era uma matéria-prima que preocupava muito, né? Porque a gente já tinha feito alguns outros desenvolvimentos e não tinha ido muito bem, demorou muito para aprovação. Então a gente falou, vamos fazer um processo junto com o fabricante da matéria-prima, vamos contratar uma empresa de simulação de injeção, né? A gente usa o programa o Sigma Soft. Eu particularmente gosto bastante do sistema de gestão deles, né? Já testei outras empresas, mas assim, eu vejo eles com um diferencial técnico gigantesco, porque ele promove debates, né? E isso eu incluo até o pessoal não só de
processo, como a gente inclui nesses debates engenharia de produto, pessoal de ferramentaria, algumas vezes o fornecedor de matéria-prima também está incluso, então isso gera algo bem enriquecedor. Então, esse caso foi uma peça em TPS, a gente tinha que ser bem assertivo por conta da nacionalização. Fizemos também, né, por conta do preço, né, do matéria-prima, a gente sabe com quanto caro é esse material. Fizemos um trabalho bem bacana de simulação com a Sigma, né, e mostrou alguns pontos que a gente teria que melhorar em parte de refrigeração de molde, de ponto de injeção, né. Construímos o molde e, assim, foi tão legal esse trabalho, porque no primeiro tryout, cara, já saiu uma peça de boa qualidade, os dimensionais bem próximos, e aí um olha para a cara do outro e fala assim, cara, será que eu deveria ter investido tanto tempo nesse desenvolvimento? Será que eu deveria mesmo ter investido, né, numa simulação? Sabemos que a simulação hoje não é barato, né? Porque é aí que você que está a parte bacana do processo, né? Aí você cai naquela assim, não, mas eu só cheguei nesse resultado tão assertivo, tão rápido, porque eu fiz um grande trabalho lá de base. Isso. A gente fala, foi o quê? Quando, assim, não tinha nem ferramental, assim, em construção, a gente teve reuniões na própria Sigma, tivemos reuniões de engenharia de produto, tivemos aí umas 4 reuniões antes de liberar a construção do ferramental. Isso fazendo simulações, debatendo detalhes do molde. Então, são essas ferramentas hoje, elas existem, elas estão no mercado, né? E se você souber usar elas, ela vai te trazer só benefícios, cara. E é algo que depois do que você faz os tryouts ali no pé da máquina, você vê o quanto facilitou a tua vida, que aí você começa a se perguntar, você tem que tomar cuidado, que você pode achar que você trabalhou demais e aí o componente era simples, e não é, o componente não era simples, é que foi empregado muita energia no desenvolvimento que lá no final resultou em algo muito bacana. Então, esse foi um caso, e outro caso assim que a gente passou bastante aqui na companhia foi em relação a peças plásticas cromadas, né? A gente, em 2011, tivemos uma expansão muito grande na empresa, construímos um sistema de galvanoplastia totalmente automático para o plástico, e aí nossos volumes de peças plásticas cromadas aumentaram, né? E aí a gente começou a fazer peças bem complexas, né, em ABS, e era um material que, como a gente começou a fazer peças bem complexas, e nosso padrão de qualidade é muito alto, você tem que tomar cuidado com tensionamento, linhas de emenda, né? Principalmente linhas de emenda, ângulos de saída. E aí, foram alguns cases, né? São diversas peças que a gente acabou migrando para ABS cromado, e aí a gente seguiu o mesmo caminho. O fornecedor de ABS já era um fornecedor conhecido nosso, né? Em algumas dificuldades que a gente tinha, porque aí você não está falando só da injeção, você está falando de injeção e cromação. Então, tem muito... a peça injetada em ABS para cromação, tem muito problema que você vai conseguir ver depois no final da linha de cromação. Então, e aí, fora isso, você tem que tomar muito cuidado para detectar qual é o problema que ela deu lá no final do processo de cromação, para saber aonde você atacar aqui na geração dela. Então, você pode ter, por exemplo, uma peça que a camada de cromo não está muito resistente. O que pode gerar isso? Pode ser os banhos também, né, que pode gerar isso. Pode ser também um tensionamento grande aqui na área de injeção. Então, quando a gente fez esse projeto e começou a migrar muitas peças para ABS, a gente também, em muitas situações, né, utilizamos também o sistema de moldagem por injeção, cara, as análises de flow para análise de flow, nesse caso, ela é fundamental para mostrar para você tensão residual, chupagem, né, na peça rechupes, lá que a gente chama de pequenas depressões, e principalmente linhas de emenda. Para você ter linha de emenda, a gente sabe que é uma característica da peça, ela vai ter. O que você consegue mexer no processo vai fazer ela deixar ela mais escondida, mais visível ou menos visível. A gente, uma peça cromada, é aquela menos visível possível, né?
Então, essas são as ferramentas hoje tecnológicas, vamos dizer assim, que está no mercado e que, se você fizer um bom uso delas, com certeza vai te agregar valor no teu processo. Com certeza. É sensacional essa colocação. Ainda ontem eu estive conversando com uma mocinha, ela trabalha numa empresa que fornece para automobilística. E ela estava comentando o seguinte: pô, professor, será que eu estou com uma dúvida aqui? Você pode me ajudar? Eu falei: qual que é? Ele falou assim: estava conversando com o meu chefe e ele falou para eu usar a contração intermediária para alimentar lá o software de simulação. Mas, pô, isso está certo? Aí eu falei assim: mas não estou entendendo. Ela falou assim: porque o que o meu chefe disse? Que não adianta fazer a simulação, porque no final a simulação não atinge o objetivo, né? Tem que fazer muito tryout para acertar o molde, para acertar o processo e tal. E o que eu disse para ela vai assim muito ao encontro do que vocês fazem, né? Eu falei: olha, realizar um brainstorming antes, né, efetivo, de qualidade, então reunir o cara da matéria-prima, o cara que vai fazer o molde, o projetista, o cara do processo, dependendo do nível do desenvolvimento, o cara da máquina, o cara do acabamento. Quanto mais gente participar do antes, né, quanto melhor for o input de informações no software, maior a possibilidade de acerto, né? Como você disse, pô, foi um puta trabalho de base para alimentar a simulação, e quando fez a simulação, ela se transformou em verdade lá no tryout, né? E aí eu disse isso para ela, né? Falei: olha, é melhor você conversar com o fabricante da matéria-prima, conversar com ele sobre a questão da contração frente à espessura e até a compleição do molde que se espera, para trazer para mais perto da realidade, porque senão você vai simular uma coisa e não vai se transformar em verdade. E depois você vai dizer que o simulador não presta. E não é isso, né? Na verdade, faltou o que você faz aí. Um planejamento, né, bem elaborado, uma execução bem feita com a participação do máximo de pessoas. É interessante dizer. E uma outra coisa, aí agora mudando de áreas para lugares, é a questão dos defeitos de injeção que só aparecem lá no acabamento, né, cara? Isso traz também uma dor de cabeça imensa, né? Linha de fluxo, né? Aquela linha de união, às vezes algum esguichado na passagem de espessura, né? Cara, assim, se você tiver, né, uma execução a executar o que foi planejado, né, assim, com bastante cuidado, e chamar as pessoas que participam do processo, a chance de acerto aumenta muito, né? E ao contrário, se você for jogar pela média, mais ou menos um palmo e um caco de telha, com certeza você vai, perdão, com certeza você vai passar uma raiva lá no processamento, né, cara? Você conseguiu convencer os caras de gastar esse dinheiro no simulador já? De pagar as simulações a cada novo projeto? Ainda voltando um pouco de simulação, né, como você comentou, na verdade, existe um paradigma que eu vejo, cara, já conversei muito com os colegas a respeito de simulação, cara, é algo que eu gosto bastante, né? Existe um paradigma muito grande na simulação, porque tem pessoas que acham que vai fazer a simulação lá e o software vai dizer para você o que você tem que fazer, e não é isso, cara. O software, você tem que carregar, como você disse, tem que carregar ele com o máximo possível de informação. Quanto mais informação de entrada você tiver, melhor vai ser as informações de saída. Além disso, você precisa, para ter o software, né, para quem cuida do software, quem faz a simulação, precisa ser uma pessoa que tenha muito conhecimento em plástico, né? Para ele conseguir também ver o que o software está, as informações que o software está saindo ali para ele, e ele entender aquilo e explicar para você o que está acontecendo. E, em base nisso, você vai debatendo, vai fazendo os ajustes e fazer a simulação novamente. A nossa companhia, cara, hoje a gente não tem volume tão grande de simulações assim no ano que seja viável ainda colocar um software, cara. Então, nesse caso, a gente compra conforme a nossa demanda. Tem uma demanda nova, um produto desafiador, a gente prevê isso no orçamento do ferramental, cara. E a gente compra. Eu particularmente gosto de trabalhar como escritório terceiro, cara, pelo seguinte: ele faz, vamos dizer assim, a função do advogado do diabo, cara. Quando a gente senta na mesa todo mundo, cara, ele, como é um cara externo, o que é legal? Ele fala assim: olha, isso aqui o cara do processo quer, mas, cara, isso aí não vai rolar o que ele quer. Ele vai falar para o cara de gerente de produto: ó, você quer essa nervura aqui, bicho, esquece isso aí não vai funcionar. Então, é um cara que ele vem e sem filtro, cara.
E outro detalhe, é um cara que está no mercado fazendo simulações com um monte de empresa, cara. Então, a bagagem de conhecimento dele é muito grande. E essa troca de informação acaba enriquecendo. É claro que se você tem uma demanda dentro da sua companhia por simulações, é melhor você ter um software internamente, né? Porque o software a gente usa bastante em produto novo. Mas eu já fiz assim alguns cases no passado, né, para testar software, para você utilizar em processo que você já tem dentro da planta, que você precisa melhorar. Às vezes você está com um molde lá que puta, quebra muito a mandíbula de extração. Você não consegue enxergar por quê. Às vezes você faz uma simulação, você vai ver que ali naquela região está recalcando muito, ou, por exemplo, a refrigeração é ruim. Então, o software, se você puder ter ele dentro da sua companhia, é legal. Mas se você não puder, eu falo isso para as pessoas, cara, você não tem o software, não adianta você falar para o seu diretor lá que você quer investir milhões, né, para comprar um software. Começa comprando a simulação do mercado, cara. Terceirizando. Começa a terceirizar a simulação, faz uma vez, faz duas, vê o que ela trouxe para você de benefício. Aí lá na frente você consegue justificar isso, né? Porque nada assim, cara, você não consegue justificar, né? E é bom até para você desenvolver, né? Desenvolver seu conhecimento e ver como esse software vai te ajudar nisso, né? Olha, nesse aspecto, Rodrigo, eu concordo com você. Eu acho que é até mais saudável para essa empresa que essa mocinha trabalha manter a terceirização, né? Primeiro por conta, né, a quantidade de uso, né? É desenvolvimento e é só quando o desenvolvimento entra, né? Mas também, né, como você mesmo disse, é fantástico, por conta da troca de experiências, né? O cara, um dia antes, ele simulou um para-choque, no outro dia ele simula um engate da marcha, e no outro dia ele simula uma tampa de máquina de lavar, né? E no outro dia... Então, assim, traz muitos outros conceitos dentro da cabeça que ele vai trocar ideia com você. E como eu falei, né, cara, se tiver mais gente para compartilhar essas informações aí, é fantástico, né? Olha, manda. Então, é como você disse, né? Como você disse. Além disso, Marcelo, por exemplo, vou falar algumas coisas a respeito do processo de galvanoplastia de cromação, né? Quando Boa. você faz um tryout, quando você está desenvolvendo um processo, você começa a fazer lotes pequenos, né? E não tenha dúvida, cara, que quando isso aí entrar em regime de produção, pode aparecer outros problemas. Então, como você disse, é importante estar todo mundo, cara, todo mundo junto ali, meu. Não só quem fez o molde, né, a ferramentaria, tá? A área de processo, fabricante de matéria-prima, e nesse caso de galvano, o pessoal que também lida com a linha de galvano, cara. É Sim. importante que esteja junto, né, no desenvolvimento, porque quanto mais ideias, melhor você vai ter o processo, mais robusto vai ser seu processo, né? Eu comento bastante sobre janela de processo. Eu falo aqui que a gente não pode ter a fabricação de um componente com uma janela de processo muito apertada, cara. Você tem que ter um ferramental robusto, um processo robusto, para que isso entre na produção e você possa ter variações, pequenas variações durante a produção, e isso não gerar refúgio, né? Isso é importante, você ter um ferramental robusto, um processo robusto. Por exemplo, galvanoplastia, a gente sabe que tem o enganchamento das peças na gancheira para fazer o banho. E aí, você tem que ter também na peça pontos de pega para isso. Então, é importante também, né, quando você vai desenvolver uma peça para cromação, que você já tenha essa visão do processo que ela vai passar posteriormente, né? E aí envolve tudo, né? Desde o material ser utilizado, o uso de algum componente externo para favorecer a extração, o manuseio do operador que vai colocar a peça antes de chegar na galvânica, retirar, cara, são muitos pontos a ser considerados. Existem algumas ferramentas de engenharia de processo, né, de projetos, que são saudáveis nesse caso, né? Uma vez eu fui na Paranoá, e eles estavam fazendo, eles iam iniciar um processo de transformação para a produção do tapete, forração dos caminhões, né? E foi interessante que eu cheguei lá, Marcelo, você tá aí, que o pessoal já está chegando. Eu tiro lá de orelha seca, né? E daqui a pouco começou a sentar os engravatados, o cara do projeto, o cara do processo, o cara da qualidade, o cara da matéria-prima, o cara da máquina.
Ah, não, aí o cara já sacou lá um formulário de FEMEA, né? E aí, Marcelo, o que você acha que pode dar errado aí e tal? Então, lasqueira, é assim, né? Já, pá. O que foi legal? 3 daqueles 6 caras foram pegos que nem eu, de sopetão, pum, jogado lá. Então, sua cabeça estava desvinculada dos vícios, né? Assim como o cara externo está desvinculado do custo e das justificativas de processo, nós estávamos desvinculados dos vícios. E quando saiu o resultado, né, daquele plano, né, de prevenção de falha, cara, foi um sucesso impressionante, né? Que nem você falou, pô, a gente fez um tryout e o negócio já chegou nos 88%, tá perto do perfeito. Foi sensacional, né? Eu acho que a gente não pode deixar de lado essas ferramentas, né? Muitas vezes a experiência fala, não, tá comigo aqui, pode deixar. Eu acho que não é saudável que o profissional, mesmo com bastante experiência, faça isso. Eu acho que tem que continuar buscando conhecimento, tem que, né, ir atrás. Eu acho que esse é o lance. Isso que você falou, isso que você comentou, Marcelo, realmente, cara, a gente aqui na companhia, a gente tem muitos processos, né? Como disse, tem injeção de plástico, injeção de Zamac, forjaria, usinagem, temos estamparia, fundição, isso na área de metais, né? Acabamento, né? Cromação, PVD. Aí temos também nossos colegas aqui do lado, a cerâmica. E a gente sempre faz, assim, algumas reuniões, alguns debates e visitas. Eu vou na área de usinagem, o pessoal da usinagem vem aqui, os engenheiros, né? Isso a gente faz esse benchmark internamente mesmo, cara, porque isso é muito importante, cara. Tem algumas coisas que você está inserido ali no problema, que de vez em quando você não vai conseguir enxergar uma saída, cara. E uma pessoa pode vir de fora e nem ser um especialista, mas ela conseguir bater o olho e ver. E o que você falou, não importa se você tem 2 anos na área, 5, 10, 20, 30 anos, cara. Esse lance de você unir pessoas por um propósito e debater os problemas, cara, eu não tenho dúvida que isso é muito enriquecedor, cara. Isso, todas as vezes que a gente passamos aí por grandes desenvolvimentos, grandes desafios, cara, eu sempre gosto de trabalhar nesse sentido, cara, de sentarmos todos, né, pegar até pessoas aleatórias aí, como você disse, colocar junto ali na sala, apresentar o problema e debater, cara, porque com certeza saem boas ideias, cara. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, cara. Isso é fantástico mesmo. Eu gosto de contar causa, né? A minha área, assim, da minha vida profissional foi bastante sopro, extrusão de filme e extrusão de perfil mesmo, né? E algumas poucas vezes eu fui para injeção, acho que 2 empresas eu trabalhei assim, direto no processo de injeção e tal. E eu me recordo que eu cheguei um dia lá e os caras estavam fazendo um tryout de uma pecinha que estava quebrando. E ferramenteira do lado, lá naquela puta dor de cabeça, o cara ia lá, todo lado dava uma polidinha no macho, uma ajeitadinha no ângulo de saída, né? E aí, na hora que ia destacar, quebrava, né? Fazia 10, 20 ciclos, quebrava. 10, 20 ciclos, quebrava, né? Aí eu cheguei lá de orelha seca e tal, e aí, o que tá acontecendo? Tá quebrando. Deixa eu ver. Porra, man, por que você não coloca um raio aqui, ó? Vai favorecer. Aí um cara olha pro outro, Marcelão, salvou a pátria. E para mim, aqui, né, pô, tá quebrando no canto vivo, coloca um raio e resolveu, né? Mas para aqueles caras que estavam, né, com a cabeça cheia de problemas, tentando resolver, eles não viam da mesma maneira, né? Eles estavam, assim, viciados na ideia, né? Eu vejo que nesse caso aí eles estavam focados, vamos dizer assim, em fazer o mod funcionar, mas não se atentaram que uma pequena modificaçãozinha no produto ali, incluir um raio, ia mudar todo o cenário, né? Como você disse, o cara está tão focado ali em querer fazer o ferramental funcionar, que ele não conseguiu enxergar que um raio na peça ali do lado, ali no cantinho, ia facilitar a vida dele, cara. Isso acontece, às vezes, até não só com um raio, como às vezes você pode upgrade de matéria-prima, você pode fazer refrigeração um pouco diferente, né? Acho que esse tipo de situação, quando você junta pessoas, com certeza agrega valor, cara. Rodrigão, e você tem, aí, agora falando do processo, né? Graças a Deus, assim, quando eu dou graças a Deus, é porque Deus te abençoou com a coragem, né? Com a fé, com, sabe, essa vontade de se desenvolver, né? Pô,
Haja visto que você tinha uma compreensão física quando eu te conheci, e hoje você é um atleta aí. Me disseram que é um atleta de alto desempenho e eu fiquei extremamente feliz, né? Isso é sensacional. Parabéns por isso daí. A pergunta é a seguinte: é, vocês fazem reciclagem do pessoal operacional? Eles têm um plano de treinamento desses caras para manter a qualidade? Como vocês garantem que seja mantido esse nível elevado que vocês já alcançaram hoje? Então, Marcelo, sobre a operação, a empresa é uma empresa muito boa de se trabalhar. Então, o perfil hoje da nossa operação são pessoas que entram na companhia e acabam ficando por muito tempo, até se aposentando, né? Então, como a gente faz hoje aqui dentro de casa, né? Isso é geral na planta, né? E vou dar um exemplo aqui na área do plástico. Quando os operadores vão adquirindo experiência no dia a dia, os operadores mais antigos, que ainda tem eu estou aqui um pouco mais de 20 anos, mas tem operadores aqui mais tempo que eu, a gente acaba desenvolvendo até internamente os novos operadores, cara. Entram pessoas novas, né? Você vê que é uma pessoa interessada, tem muitos que vão buscar conhecimento, vão fazer curso técnico, a gente dá treinamento interno também, e aí as pessoas vão se destacando, né? E você acaba colocando essas pessoas que já vão se destacando a aprender com as pessoas mais antigas, né? De casa, né? E assim, os produtos que a gente faz aqui são muitos produtos, os componentes em si são até que parecidos, né? Porque a gente faz válvulas, torneiras, né? Acabamentos. Então, assim, tem uma infinidade de componentes, mas as aplicações são meio que parecidas. Então, as pessoas acabam adquirindo esse conhecimento, né? Dos nossos ferramentais, nossos equipamentos. E aí a gente consegue manter um nível bacana de operação, cara. E tem o lance também que, dependendo a partir de um determinado tempo de casa, né, você já foi aculturado, né? Você já tem aquela cultura da empresa, do cuidado, né? Da atenção, né? Aquele negócio do perceber que alguma coisa vai desandar, já avisar antes, né? Se antecipar os problemas. Isso é uma cultura em funcionário e eu só tenho que dar os parabéns aí pelo seu trabalho, Bruno. Deixa eu Obrigado. e já para as finalizações, viu? Mas, Digão, muito obrigado aí pelo seu tempo, cara. Parabéns mesmo. Mais uma vez, cara, é um prazer imenso falar com você, né? Vou te dizer que você e os seus meninos lá da Astra são sempre um exemplo ótimo a ser seguido. Eu sempre falo de vocês, falo, cara, professor, mas eu moro lá. Eu falei, velho, tem uns caras que vinham lá de Jundiaí, passava ali pela Marginal, na loucura, e fizeram o curso e estão bem e se desenvolveram. Então, essa desculpa eu não aceito, eu sinto muito, porque eu tenho os melhores exemplos a citar, e você é um deles, né? Você é um dos caras que, quando eu falo, obrigado, Marcelo. eu orgulho de dizer. Beleza, man? Obrigado pelo seu tempo. Se quiser Valeu, fazer uma Marcelo. Obrigado a consideração, você. vai ser muito bem-vinda. Sobre esse translado, vamos dizer assim, né, que a gente fazia, realmente foi uma época muito difícil, cara. Foi duro, mas era gratificante, porque a gente saía de Jundiaí todo dia por volta das 5 da tarde para chegar no Maré Mato lá quase 19 horas, estudar até às 10, depois fazer todo esse caminho de volta, chegava em casa meia-noite, né? Mas o conhecimento, né, que os professores, os instrutores do Maré Mato trouxe para a gente, cara, com certeza foi a base para todos nós hoje a nossa carreira, cara. Porque lá no Maré Mato você consegue aprender e olhar o processo como um todo de maneira diferente. Quando eu falo processo, né, estamos falando de matéria-prima, ferramental, regulagem da máquina, né? E você consegue, isso traz uma base para você que você, quando se depara com um problema no chão de fábrica, você já consegue filtrar muita coisa do que não é a causa do problema. Você fala, ó, esse problema aqui, eu já sei muita coisa, eu já sei que não é a causa. Então, esse conhecimento técnico que o Senai trouxe, cara, com certeza é a base de um bom profissional. Cara. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. É isso aí. Bem, muito obrigado pelo seu tempo. Que Deus te abençoe sempre. E, Obrigado, cara, Marcelo. tá convidado desde já a fazer uma visita e tomar um café lá